Os avanços da reflexão sobre as privatizações no Brasil é o tema do debate do dia com Maria Lídia Flandoli. Nossos convidados, os doutores em economia, Roberto Macedo e Gilson Schwartz, ambos com currículos tão densos que não é fácil selecionar destaques. Roberto Macedo foi professor titular de economia nas universidades de Harvard e USP e é consultor de economia e ensino superior. Gilson Schwartz é professor na Escola de Comunicações e Artes da USP, na disciplina de Economia da Informação e Novas Mídias e semanalmente comanda o programa Economia na Rádio USP. Bom, eu quero muito conversar com vocês sobre as privatizações, um projeto de governo do presidente eleito Jair Bolsonaro, do Brasil, da equipe econômica, se fala muito nisso. Sempre que se fala em privatização, aqui no Brasil, tem uma grita. Parece que existe uma demonização desse termo privatização como algo ameaçador. Por um lado. Por outro lado, parece que vai ser a salvação da pátria. Então, eu quero ouvi-los. O que explica esse tipo de reação? Professor Roberto Macedo. Antes, só queria fazer uma alteração no meu currículo aí, que em Harvard eu fui aluno, né? E depois eu fui assistente de professor titular, não professor titular no fim do curso. Ah, mas que reparo, hein, professor? Feito o não, reparo. Que pode, depois alguém vir de lá ver. Ah, não. É falsidade assim, ideológica. Não, nada disso. Feito o reparo. Mas vamos lá. Esse negócio de privatização tem muito preconceito a respeito, eu diria, a favor e contra, né? Sim. Eu vejo a coisa de uma forma muito pragmática. Você tem um governo, o Estado e tudo, ele quer fazer alguma coisa, ele pode escolher fazer ele mesmo ou fazer pelo setor privado, certo? Eu acho que, no geral, é melhor deixar com o setor privado. Por quê? Porque ele é mais eficiente, o governo ele vai gerar receita para o governo, você não tem esse problema de nomeação de diretor no toma lá da cá, certo? Agora, eu estou falando essas coisas, não é só crença. Em 2003, eu com mais 3 professores da Faculdade de Economia da USP, nós fomos contratados pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento, o BID, para fazer um estudo das privatizações do Brasil. Aí, a gente fez um trabalho bem sofisticado, com econometria e tudo, e analisando as privatizações do governo Fernando Henrique, né? E a gente chegou à conclusão que, analisando as empresas antes e depois, elas melhoraram o desempenho, certo? Em termos de rentabilidade, de eficiência, certo? E também tem os senões. Algumas, por exemplo, diminuir o emprego. Isso é natural, porque é a forma de ficar mais eficiente. Às vezes tem muito empreguismo nas estatais. Mas outras, mesmo depois de diminuir, cresceram, porque elas se capitalizaram mais, aí a coisa andou. Bom, nós vamos falar já mais sobre a minha avaliação é positiva, mas eu não... Mas essa questão de conceito, de imagem, da reação previsível em torno desse termo quando se fala em privatização. Uma coisa que não é novidade no Brasil. Bem, eu vou concordar que não dá para demonizar nem para transformar numa panaceia. Mas vou discordar aqui do meu colega, né, Roberto Macedo, porque, bem, não é à toa que no Brasil o nosso querido jornalista Hélio Gaspari criou esse neologismo, né? Privataria, que é uma mistura de privatização com pirataria. Quer dizer, isso vem já há muitos anos. Eu acho que o consumidor, o cidadão, ele já teve assim, experiências e muitas desagradáveis em vários setores em que houve privatização ou privataria. Mas não é o conceito em si da privatização, mas a forma como ela é feita. Se você transformar a privatização numa palavra de ordem, aí vira uma coisa religiosa, um mito, você fica atrás de privatização. Não é o meu caso. Agora, claro, é preciso racionalizar, é preciso ponderar onde o setor público é importante. Melhor que o que a gente está vendo aqui agora. Concessões de rodovias federais. Mais de R$1 bilhão foram simplesmente surrupiados pelas concessionárias e agora isso está vindo à luz. E assim a gente pode pegar vários exemplos, agências reguladoras, porque muitos os defensores da privatização dizem, olha, vamos privatizar porque, né, como diz o professor, o setor privado é mais eficiente, não vai ter empreguismo, não vai ter politicagem, tudo isso. Ah, mas vamos fazer a regulação, as agências reguladoras vão fiscalizar.
Olha aí o que aconteceu com a Vale do Rio Doce, que é um dos maiores casos de privatização, inclusive com o Golden Share, ou seja, o governo manteve ali um poder de intervenção e olha, centenas de mortos. Por quê? É evidente, não houve fiscalização, as agências reguladoras não cumpriram seu papel e assim, se a gente for pegar, não é à toa que o cidadão desconfia. Agora, professor Roberto Macedo, vamos já trazer essa questão para o momento atual, para a vida do país, um momento de mudança, novo governo. O ministro da Economia é um entusiasta do projeto de privatizações dele para o país e ele fica tão empolgado que ele diz que ele vai promover, ele está tão seguro, as privatizações onde não haverá vaca sagrada. Como é que o senhor entendeu isso? Bem, primeiro, novamente, já que o Gilson falou aqui de umas coisas e disse que discordava de mim, eu quero esclarecer o seguinte, você citou o caso de rodovias federais e tudo, mas você pega aqui no estado de São Paulo, que várias rodovias foram privatizadas, você tem a melhor malha rodoviária do Brasil. E o cidadão não queixa. Descontadas as dúvidas sobre o Rodoanel, que não você foram não pode esclarecidas pegar ainda. casos isolados, o caso da Vale, estatal ou não, teria problema de fiscalização. E não é porque a malha rodoviária está boa também, que pode tudo, né? É claro. O descalabro, né? Descalabro, pode ser. Agora, a privatização envolve, além das agências, que foram desvirtuadas também, né? Somente as reguladoras. O governo permite nomear gente que não é da área e tudo. Então você tem que fazer as coisas bem feitas, mas, como eu disse, nós trabalhamos com 100 empresas antes e depois. Não é um caso. Então foi feita uma análise econométrica, muito cheia de dados e tudo, e o trabalho é citado até hoje, o pessoal vive pedindo a gente. Agora vamos cá. A questão da demonização é assim, as pessoas às vezes têm crenças, né? No início da minha carreira de estudante em Belo Horizonte, eu participei de uma passeata a defesa da Petrobras. Porque eu acreditava no poder... Petróleo é nosso. Não era isso. Estava convicto? Petróleo é nosso. E na Praça 7 de Belo Horizonte, que é uma praça das mais importantes, linda. erigiram uma plataforma de tirar petróleo e tudo. Então, o que a gente tem que ponderar é isso, é a vantagem de fazer isso num caso ou no outro. Há casos, por exemplo, eu vivi nos Estados Unidos, você pega o projeto da NASA, certo? É uma empresa estatal, ninguém fala mal dela. Esse é um projeto governamental. Pode acontecer. Aqui no Brasil, lá eles quiserem ir para a Lua. Aqui no Brasil, o governo resolveu fazer aviões, né? Criou a Embraer. Mas tinha um capital humano muito forte no ITA, gente que entendia de aviões. Aí fizeram a empresa. Não tem nada a ver com isso. Mas feita a empresa, começou a decolar, usando a linguagem do avião, passa para o setor privado, porque já não tem sentido você continuar com ela. O caso da Embrapa, por exemplo. Ela fez uma contribuição enorme ao desenvolvimento econômico do país e do agronegócio. Mas o que ocorre aí com a pesquisa agrícola? Ela é um bem público, certo? É melhor você fazê-la pelas universidades, pelos institutos de pesquisa, para depois você dar sementes para todo mundo. Bom, certo? E aí que o ministro da Economia quis dizer certo? Com aquela agora, história que no projeto dele não vai haver vaca sagrada. Acho que tem várias eu conheço modalidades. O Paulo Guedes e eu estudei em Harvard e em Chicago, a gente tem umas divergências também. Mas olha, eu acho que tem várias modalidades aí, porque também a palavra privatização, ela às vezes vira um guarda-chuva. Então uma coisa é privatização, a outra é concessão, a outra é o BNDES se desfazer, pelo menos em parte, da carteira de ações, que são participações de empresas que já são privadas, mas têm participação estatal. Cada situação é diferente, exige um preparo distinto. Tem empresas estatais que não há condição de fazer qualquer mexida sem estudos profundos e aprovação no Congresso. Agora, como é que fica um plano de privatização e concessão quando o responsável pelas concessões é a Secretaria-Geral da Presidência da República, cujo titular está aí na linha de tiro por ter comandado um esquema que está nos jornais, a Folha vem denunciando isso nos últimos dias. Uma situação delicadíssima então, para o presidente que nem bem saiu do hospital. Então, é um governo que chega com um discurso, mas que a gente está vendo no dia a dia que a coisa não é tão simples, ele não tem articulação política, já está com uma crise profunda na Secretaria-Geral da Presidência, e o que é mais importante, quer dizer, vai privatizar, não tem vaca sagrada, o sistema S não é vaca sagrada, ele soltou, né, até o ministro Paulo Guedes fez até uma caricatura ali, né, brincando, vocês estão com medo de privatizar ou de acabar com o sistema S, sumiu do noticiário e não se falou mais nisso, ou seja, uma coisa é a verborragia. Outra coisa são as
situações concretas, as resistências, os interesses que estão incrustados no setor agrícola, no Sistema S, nas federações de indústrias e assim por diante. Bom, muita água vai rolar e nós sabemos que antes tem o projeto da reforma da Previdência. Você está pegando Ele vai ter que escolher qual é o monstro que ele quer combater. O primeiro monstro vai ser a reforma da Previdência. Por favor, em seguida ele diz que é esse, da privatização. O Gilson está fazendo assim, tomando a coisa pelas distorções, certo? Mas você tem que pensar num modelo, independentemente de distorções, o que é melhor? Você manter a atividade privada ou a atividade pública no geral? Já disse que pode haver exceções, certo? Então aí, se ocorrem distorções com essa privatização no sentido mais lato, você tem que corrigi-la, certo? Mas a experiência internacional aqui em outros países é que o setor privado conduz melhor a coisa e evita esses problemas de corrupção que o governo fica responsável por, era de você entregar cargos de diretoria para políticos, certo? E tem uma coisa muito importante que nós argumentamos nesse trabalho, você economiza no processo decisório. Você sabe que a gente faz o organograma de empresa, aquele monte de quadradinho, né, de uma entidade qualquer. Você tem menos quadradinhos, fica mais fácil se administrar, entendeu? Do que ter uma empresa aqui e outra ali. Agora, no caso atual, por exemplo, vamos pegar dois casos emblemáticos, que a Petrobras e o Banco do Brasil. Petrobras, acho que nem os militares estão a favor disso e vão brecar essa coisa por causa daquela questão de segurança nacional, que eles adoram. O Banco do Brasil tem 200 anos e banco, você não vê, nos Estados Unidos, por exemplo, a experiência de ter vivido nos Estados Unidos é muito interessante, que lá tem o Exim Bank, que é o banco de importação e exportação, sabe? Então eles procuram cuidar desse setor, sabe? E financiam empresas que vão exportar, o BNDES também andou fazendo. Então, em casos específicos, tem que analisar, vale a pena ou não, mas, no geral, a minha formação é de um economista liberal, é melhor deixar que o mercado resolva as coisas. Eu sou muito pela intervenção na área social, sabe? Então, eu sou democrata, mas com intervenção social muito grande, porque no Brasil a desigualdade é dominante. Bom, agora sim, essa questão de privatizar quais empresas, né? Eu estava fazendo ali, me preparando para poder conversar sobre esse assunto e vendo, assim, 135 estatais. E estatais com finalidades diferentes. E como fazer a seleção? Escolher quais, né? Quais são as cerejas do bolo, as joias da coroa? E isso é prerrogativa de quem? Fazer esse tipo de seleção? É um ato de vontade do presidente da República, do ministro da Economia, dos ministros setoriais? É o mercado que vai indicar o que deva ser privatizado? Como é que é esse processo? Eu acho o seguinte, o processo de privatização, assim como de estatização ou de ampliação de políticas públicas, pressupõe algo que não ocorreu no debate eleitoral, não foi apresentado pelo novo governo até agora, que é um projeto de desenvolvimento para o país. Quer dizer, um modelo. Um modelo, onde eu quero chegar. Você tem razão. Então eu vou privatizar. A coisa aqui não está integrada. Para quê? Não tem os quadradinhos por exemplo, é para arrecadar? É para arrecadar? Qual é o objetivo? É uma pergunta, né? É para arrecadar? Acharia muito interessante, por exemplo, privatizar o setor privado. Poxa, como assim? Não, porque se eu pegar o setor automobilístico, nos últimos anos, e não nesse governo, nesses últimos governos, o que foi dado de dinheiro público para o setor automobilístico, né, que está em nossas cidades abarrotadas de veículos, é toda uma indústria que polui, que, enfim, tem todos os problemas ambientais, não só da poluição, mas da produção e da concentração industrial. Ok, tudo isso foi sustentado com dinheiro público. Então, não é estatal. Então, o que é privatizar? Privatizar talvez seja, olha, então você é do setor privado, você é uma multinacional automobilística, traga o dinheiro da matriz e invista em tecnologia. Não, o governo brasileiro transferiu dinheiro para empresas multinacionais, dinheiro público, para que elas fizessem inovação. Resultado, houve inovação? Não. Nossos carros, talvez, claro, melhor que na época do Itamar, no caso, agora, no caso de Paulo Guedes, assim, ele deixa claro o que o governo quer exatamente com as privatizações? Qual é o objetivo? Não, ele não chegou a entrar nessa lista, mas ele nomeou Salim Mata, que é o presidente da Localiza, né, que fundou a Localiza, um empresário de grande sucesso,
E hoje mesmo tem uma entrevista dele no jornal dizendo que vai privatizar tudo, certo? Existem só algumas exceções. Podia começar pelo correio, por exemplo. Vamos privatizar o correio, ok, mas hoje todo mundo usa e-mail. Então quem é que vai querer comprar uma empresa gigante, cheia de déficits trabalhistas, problemas sérios, pera. E a situação hoje é outra, quer dizer, então é preciso uma mas estratégia. Correios um ainda, modelo. mesmo. Não estou dizendo que não tem valor, mas os novos recursos digitais. Vou privatizar tudo, é uma coisa que não vou privatizar nada, porque eu não tenho prioridade. Correio não tenho está ficando fora de moda, é carta, certo? Mas o transporte de encomendas é um grande negócio. Está aí a Amazon, certo? Que é a maior empresa do mundo nessa área. A Amazon vai entregar com drones daqui a pouco. Vai ter o próprio sistema. Está pousando na tua casa. A questão do correio é que ele está dominado pela Amazon. burocracia dos funcionários, que não quer mexer em nada e tudo. Eu acho que o correio podia ir também. E no caso da Petrobras, eu tenho uma ideia, que é o seguinte. Eu assisti uma palestra do Pedro Parente, eu trabalhei com ele no governo, lá na Associação Comercial, e ele mostrou lá que essa coisa do pré-sal é realmente uma coisa muito importante, sabe? E o custo de extração que ele mostrou lá é próximo dos países do Oriente Médio. A Petrobras que distribuiu, eu só daria mais uma chance da Petrobras, mas eu privatizaria as refinarias, que não tem sentido, sabe? E aumentaria inclusive a concorrência. Não podia ninguém comprar todas, você privatizaria as refinarias e liberava também a importação de derivados de petróleo para aumentar a concorrência, mas o pré-sal eu acho que ainda merece uma chance na Petrobras por causa da importância dele para o país. Agora, e os investidores? Nós temos indicadores consistentes de que investidores estariam dispostos a arriscar o seu dinheiro num país, num projeto de privatização num país, na situação em que está o Brasil? Olha, eu confesso a você que tem essa lista nova aí, grande parte delas criada no governo Lula, né? Tem até uma para fazer o trem-bala que continua existindo. Que é um absurdo. Eu não sei a listagem dessas empresas, mas eu seguro que Petrobras, Banco do Brasil... Não, mas a questão do país agora, mesmo, da cultura do país, a questão da instabilidade na segurança jurídica. Quer dizer, além do problemas de infraestrutura, os problemas que o Brasil tem de déficit, de dívida pública, tudo isso, mas aquilo que sempre investidores argumentaram para justificar a cautela, nesse outro aspecto de confiança. Acho que tem duas dimensões na segurança. Aí, mas a jurídica e a política, ou seja, o Congresso Nacional, o Legislativo e o Judiciário têm um papel fundamental para definir, em qualquer país, os limites do que é público, do que é privado e do que é governamental. Porque o Brasil também, a gente não tem muito essa tradição. Fica esse debate, né, liberais e estatizantes, mas, gente, não é só Estado e mercado. Tem esfera pública, que significa direitos, que significa que o consumidor tem que ser protegido diante do vendedor de produtos ou de serviços, seja estatal, seja privado. E a proteção ao consumidor no Brasil, que avançou muito, mas continua muito, muito frágil. Então, pensar o espaço público na economia não é ficar só nessa coisa Estado versus mercado. É preciso pensar a esfera pública. Os países que privatizaram antes, em vários casos, inclusive a Inglaterra, está revertendo. Isso que eu ia te perguntar. Professor Roberto Macedo, o contexto mundial joga a favor das privatizações e concessões? Eu acredito atualmente? Que sim, mas eu quero voltar a um ponto que você me levantou, da desconfiança do investidor privado, com esses problemas que mencionam aí, que você ressaltou que também. existem, né? Eu convivi muito com multinacionais, reais. Que eu fui presidente da Associação da Indústria Elétrica e Eletrônica de Consumo, né, que produz televisores, geladeiras, aparelhos portáteis, depois fui do Sindigás. Então convivi muito com as empresas multinacionais. E aí eu percebi que, eu até aprendi com eles, né? Economistas, quando falam em economia, falam em PIB, né? Os empresários só falam em mercado, certo? E o grande atrativo que o Brasil oferece é o tamanho do mercado. Eu lembro que quando chegaram mais recentemente a LG e a Samsung, nós tivemos reuniões com o pessoal que começou a instalar as empresas aqui no Brasil. Eles chegaram numa época de crise, de recessão aqui no Brasil, final dos anos 90, se não me engano. Aí, em reuniões separadas, perguntando para mim, mas por que vocês estão vindo no Brasil? Isso aqui está em crise. Ele falou, nós estamos em dezenas de países. Mas no caso do Brasil,
Nós estamos interessados num enorme mercado, nós somos competitivos, vamos entrar lá e dominar esse mercado. Bom, o nosso tempo terminou e eu não posso acredito. deixar de perguntar. Passou depressa? Muito depressa. Para mim também. Para mim também tem 1 milhão de perguntas. Tenho certeza que quem nos vê também está achando que voou, que passou depressa. Mas, assim, encerrando, olhando para o futuro, com essas perspectivas, novo governo, novo momento, na condição, no contexto internacional, vocês estão, assim, em guarda ou otimistas? Uma palavra. Eu estou cautelosamente otimista, certo? Que Gilson pior que Schwartz. está, não vai ficar. Gilson Schwartz. Eu estou muito pragmaticamente pessimista. Opa! Pragmaticamente, ou seja, alguma coisa vai se fazer, Certo, mas a entendi. nuvem política e jurídica ainda é pesada. Muito obrigada por Obrigado, estarem Marili. aqui, pelos esclarecimentos. Uma boa noite. Boa noite a todos. Luciana.